pessoal, turma 110, 104, vamos prestar atenção então que eu estou gravando esse vídeo para auxiliar vocês para a prova, tá? A gente tem adição e subtração de frações, e aqui eu coloquei a fração que representa um quarto, a fração que representa 3 meios e a fração que representa um sexto. Como é que a gente faz quando se trata de adição e subtração de frações? Calcula-se o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, o menor denominador do qual eu consigo dividir os denominadores dessas frações. Então, a gente pega os denominadores, que são os números de baixo, que é o 4, o 2 e o 6, e faz a fatoração. O que é a fatoração? Dividir esses números até chegar em 1. Que número que dá para dividir o 4, o 2 e o 6? Dá para dividir por 2, porque eles são múltiplos de 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Qual é o próximo valor que a gente consegue dividir esses números aqui? Dá por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. 1 aqui não dá mais para dividir, né? Como chegamos em 1 já basta. E 3 não dá para dividir por 2, então permanece o 3. Qual é o número que a gente pode dividir agora esse 3? Apenas por 3, porque ele é um número primo. Então, 1, 1 e 1. Esses fatores aqui, eles geram um mínimo múltiplo comum. Nós multiplicamos 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. E esse 12 é o nosso MMC. Bom, depois que a gente calcula o MMC, o que a gente tem que fazer? A gente coloca o mínimo múltiplo comum como denominador geral e a gente começa a fazer as novas divisões. Se eu já tenho 1 dividido em 4 partes, agora eu vou transformar essa fração numa fração equivalente através do MMC. Como? Pega o denominador, divide pelo denominador da minha fração. Então, se eu já tenho essa fração dividida em 4 partes, quantas partes mais eu tenho que dividir para que tenha o mesmo tamanho, né? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 2, vou repetir esse processo com todos os denominadores. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. 12 dividido por 6 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Então aqui a gente tem 18 mais 3 vai dar 21, menos 2, 19, 12 avos. Dá para simplificar essa fração? Não dá. Por quê? Porque 19 ele é o número primo, aquele número que só vai dividir de novo por ele ou por 1. Então, encerra-se aqui. Bom, eu vou trabalhar com vocês também para a gente relembrar para a prova a multiplicação e divisão de frações. Bom, a gente tem a primeira aqui, o segundo exemplo, que é a primeira de multiplicação, no qual eu coloquei a fração 1 meio e 3 sextos. Quando se tem multiplicação de frações, você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Resumindo, o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, ficaria o seguinte, 1 vezes 3, então 1 vezes 3 e 2 vezes 6. Isso aqui vai ser 3 sobre 12. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 6 dá 12. Essa fração, ela não está na forma irredutível. O que é a forma irredutível? Aquela forma que você não consegue mais simplificar. Então, para simplificar essa fração, a gente analisa qual é o número que dá para dividir tanto o de cima como o de baixo, tanto o numerador como o denominador. Que número que dá para dividir 3 e 12? Bom, dá para dividir por 3. Então, dividindo 3 por 3 dá 1 e dividindo 12 por 3 dá 4. Então, a fração que é equivalente a 3 12avos é 1 quarto. Continuando, agora aqui na letra C a gente tem uma divisão e uma multiplicação de frações. Como é que a gente procede com a divisão? Sempre que você tiver divisão, tá, você vai manter a primeira fração, mantém-se a primeira, inverte a operação, qual é o contrário de divisão? Vezes. E inverte a segunda fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, denominador vira numerador e numerador vai virar denominador, ficando da seguinte forma. Copiamos essa multiplicação, que acompanha o cálculo, e aí, como agora eu só tenho multiplicações, a multiplicação ela acontece diretamente. Os números de cima, então 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6, 3 vezes 1 é
3, 3 vezes 2 dá 6. E 6 sextos corresponde a 1 inteiro. Por quê? Dá para simplificar essa fração, dividir